Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Tenho o prazer de receber o vice-presidente da SIC Vale do Taquari, Ivandro Carlos Rosa. Bom dia, Ivandro. Um prazer recebê-lo. Bom dia aos ouvintes da Tirol. Uma satisfação estar novamente com vocês. Bom, SIC Vale do Taquari teve há poucos dias a sua assembleia, né, com prestação de contas, reunião com seus associados. Na verdade, como a gente sabe, a SIC regional, ela congrega então as SICs de toda a região do Vale do Taquari, né, que são todos esses 36 municípios aqui do Vale do Taquari. Inicia aqui em Taquari, né, na cidade de Taquari, e se prolonga até a região de Arvorezinha, né, região alta do vale, né. Então a SIC tem atualmente 20 entidades associadas. Por exemplo, a SIC Teutônia é uma das associadas na SIC Vale do Taquari. E lá na SIC Vale do Taquari, que tem uma abrangência então regional, ela adotou um sistema de descentralização da sua diretoria. Normalmente os presidentes eram de Lajeado, daquela região. Então agora nessa primeira leva, então o presidente é de Estrela, o Pedro Bart, até esteve algumas vezes aqui, e o vice-presidente Teutônia. A lógica é que nas próximas gestões tenha presidente de Teutônia, tenha de Encantado também, para que aumente essa proximidade com as entidades e melhore a representatividade mesmo, né? Então nessa assembleia que a gente fez agora recentemente, no dia 14, a gente procurou explanar as pautas e organizar um documento regional que tenha as prioridades do Vale. Porque a gente sabe que nós temos o planejamento estratégico do CODEVAT, né, que contempla algumas prioridades, né, que seriam básicas para a região. Mas assim que Vale do Taquari entende que nós também temos que ter as prioridades empresariais mais focadas, né, porque o CODEVAT é um chapéu maior, é o Vale como um todo, agregando todos os segmentos. E na parte do Vale da SIC, a gente vai então criar essa abordagem mais empresarial dentro dos segmentos que a SIC representa, né? E como a SIC Vale do Taquari pretende desenvolver essa proposta, essa atividade? Uma das pautas que a gente vem abordando é a questão da infraestrutura, né? Temos gargalos bem expressivos, como as rodovias, a necessidade de duplicação, né, tanto na 386 como a RS 130, 129. A gente também se preocupa muito com a 453, com a Rota do Sol aqui no acesso à Estrela, que a gente já vê com bastante preocupação, que tem momentos do dia que a gente tem grandes aglomerações, ele tem um fluxo intenso passando dentro da cidade de Estrela, né? Então a infraestrutura é um dos pontos que a gente se preocupa muito, né? Outro tema que a gente também tem feito uma abordagem é a questão da segurança pública, né? Que a segurança pública acaba afetando todos os segmentos, não só os empresários, mas também as pessoas, né? E é um tema muito sensível no momento, né? A gente vê a preocupação de todos com a segurança, né? Então, dentro dessas principais bandeiras, a gente está elencando então a infraestrutura, o turismo, né? A segurança, né, como sendo os três principais pilares da gestão. Esse documento a gente pretende então aglutinar essas principais reivindicações e projetos emergenciais, para que a gente então, em parceria com a ANVAT, né, que é a Associação dos Prefeitos, com a AVAT, dos vereadores, e também com o CODEVAT, que a gente, em todos os momentos que a gente tiver a oportunidade de representantes de deputados e tal, a gente então relembre, encaminhe e dê seguimento, né, dessas medidas, que fazem grande diferença para o Vale. A gente precisa então compensar de certa forma essa baixa representatividade política partidária, digamos assim, que seriam os deputados eleitos na região. Nós temos um número pequeno de deputados eleitos, né? Nós temos o Edson Brum, que está aqui na região, nós não temos mais outros deputados, então a gente reconhece que precisa avançar nessa articulação para compensar essa baixa representatividade de políticos eleitos, digamos assim. E a SIC tem se proposto a ser um dos desentes de encaminhamento dessas reivindicações, né? O que seria o Observatório Regional? Bom,
O Observatório Social é um projeto que surgiu no Paraná e ele tem finalidade de tornar, aprimorar digamos assim, a transparência nas contas públicas dos municípios, das entidades e tudo mais. Eu desde 2012, quando eu era ainda presidente da SIC Teutônia, eu procurei fazer uma sondagem de viabilidade de fazer um observatório em Teutônia. Na época foi implantado em Lajeado. A gente percebeu que é difícil um município de pequeno porte manter uma estrutura no observatório. O que seria o observatório? O observatório seria um grupo de voluntários que se propõe a acompanhar os processos de compras dos municípios e sugerir para o prefeito e para a administração aprimoramentos, melhorias, né? Ou ajudar a fiscalizar, digamos assim, as compras públicas. O que a gente está propondo, então, já que a gente tem um observatório em Lajeado implantado e funcionando, que esse observatório tem uma abrangência regional, que nós não tenhamos que criar uma estrutura em Teutônia, uma estrutura em Estrela, Encantado e Arroio do Meio. Que a gente tenha algo centralizado em Lajeado, uma estrutura que já existe hoje lá com o apoio da Univates e de algumas entidades, inclusive a CIL, que é a mantenedora principal, né? E que a gente só dê musculatura para esse ente que já existe, para que ele também tenha condição de fazer essa supervisão no caso de Teutônia e de outros municípios aqui da região, tá? Então, o observatório vem ao encontro de uma demanda dos associados das ACIs, das SICs, que sempre nos cobram que como a gente está inserido no município, a gente não pode ficar sem perceber o que acontece no entorno. Que a gente precisa ajudar a fiscalizar, precisa acompanhar e participar dos processos administrativos com a contribuição voluntária, né? Porque a incumbência da gestão municipal é dos entes eleitos, mas a gente tem a contribuição como associado à entidade, a gente tem a contribuição de se voluntariar como um cidadão que precisa contribuir de alguma forma. Então essa é a função do observatório, é ajudar na fiscalização das compras públicas, dos editais e da transparência, né? A gente já sabe que os municípios têm portal da transparência, tem uma série de segmentos de divulgação, mas esse observatório ele se foca no acompanhamento e na verificação dos editais, principalmente de compra de suprimentos e tudo mais. É um órgão regional que não tem a finalidade de ser no município. Não é no município de Teutônia, de Estrela. Não, é algo regional. É algo que vai acompanhar os municípios como um todo. E uma das preocupações também da SIC Vale do Taquari é em relação à segurança pública, né? Inclusive participando agora também dentro desse processo do novo governo, inclusive, e quem sabe da reestruturação do órgão. Sim, uma das nossas preocupações é que, sim, a gente sabe que se faz muita coisa na região de forma comunitária, como é o caso aqui de Teutônia, do Concepro, que é muito atuante, a Alcepro em Lajeado, que é muito atuante também, que consegue arrecadar fundos. O pessoal é muito esforçado e procura prover infraestrutura, viaturas, mas a gente tem um fator que regionalmente a gente não consegue resolver, que é a questão do efetivo, né? Que são mais brigadianos e mais policiais civis, mais agentes, né? Então, a gente está fazendo um grupo de trabalho para criar formas de atrair mais policiais para que venham trabalhar aqui na região. A gente não conseguiu ainda chegar a um denominador comum, mas a gente está estudando maneiras de que agora tem mais uma turma de 2.000 brigadianos sendo formados no estado. Destes, um grupo está sendo formado aqui em Lajeado. A ideia nossa é que alguns desses agentes pudessem ficar aqui no Vale do Taquari, porque muitos são daqui do Vale do Taquari mesmo. A gente sabe que não é uma coisa tão simples de resolver, porque isso é uma determinação do comando da brigada. Mas em não sendo esses, que a gente consiga deslocar outros de outras unidades, porque a gente sabe que aqui é uma região muito boa para morar, uma região muito tranquila, mas que a gente precisa de melhoramento na questão da infraestrutura e do efetivo da polícia, tanto da brigada como da polícia civil. Então esse é o trabalho que a gente está fazendo. A gente está procurando, como SIC regional, contribuir na melhoria do quadro, digamos assim, da parte do efetivo.
A gente sabe que os Concepros estão ajudando muito na parte física e equipamento, insumos, mas a gente também precisa complementar essa parte do efetivo, que a defasagem, segundo as corporações, passa de 50%. Né? E na questão pedágios, teremos agora, em breve, eu não sei em quanto tempo, mas até o próximo ano, início do próximo ano, a princípio já estará ativado as novas praças de pedágio da 386, né? Essa concessão, então, ela se deu, o contrato se deu aí no início do ano, e ela, então, passou a valer agora em meados de março, né? E a empresa, inclusive, a CCR, que é um grupo paulista que administra uma série de rodovias lá em São Paulo e ferrovias, que foi o vencedor do processo aí de concessão. O que nesse contrato a gente ficou muito atento? Porque é um contrato de longo prazo, são 30 anos, né? Então, a gente logo se preocupou participar de audiência pública e participar para procurar propor sugestões para aprimoramento desse contrato, porque 30 anos é muito tempo. Então, se a gente não fizer um contrato muito bem feito, a gente corre o risco de se arrepender logo ali na frente, né? Então, não passa por nós a decisão se vai ter pedágio ou não. Infelizmente, a gente não pode definir isso. Quem definiu foi o governo anterior, esse atual assinou o contrato e, bom, o que a gente pode fazer é tentar, então, pegar esse limão e fazer uma limonada. Vamos procurar, então, dentro desse contrato, a fiscalização para que essas obras que estão prometidas realmente sejam efetivadas. Esses trevos de acesso, esses viadutos elevados que precisam aqui na região, que seja efetivamente implantado. Inclusive no caderno de encargos está o trevo de acesso a Teutônia, ali na Fazenda Vila Nova, que quando foi feita a duplicação não foi executado. Está a executar, então, no caderno de encargos, uma obrigação de fazer. Logicamente, eles têm um prazo de implementação, eles têm 3 anos de implantação, dentro de 1 ano que vai ser construída as praças de pedágio. No nosso caso, que vai ser mais atingido, vai ser 2 praças, uma em Paverama e outra lá próximo de Montenegro, né, perto, depois do restaurante 22, lá depois da Polícia Rodoviária. Serão 2 praças de cobrança, né? E no período de 3 anos eles têm que iniciar a duplicação de Lajeado a Carazinho, né? Essa duplicação vai levar em um longo período, aí, por quase 15 anos, para ser finalizadas. Mas, bom, como iniciei a falar, nós não podemos mudar esses cláusulas porque foram definidas com o Ministério da Infraestrutura e do Transporte, porém a gente está lutando e reivindicando para que seja efetivo esse Conselho Regional de Usuários, que seria uma espécie de indicação de representantes regionais para acompanhar e também ser um canal de acesso à informação, porque muitas vezes a gente sabe que o que aconteceu em edições anteriores, tu não tinha quem se reportar quando precisava de uma informação ou tu queria fazer uma reivindicação. Então esse conselho é muito importante e nós entendemos que ele é primordial para que esse contrato seja efetivamente implantado. E a SIC também está propondo aí visitas a empresas da região. A gente tem, sabe que a gente tem, como é uma entidade então regional, as empresas os problemas dentro do município são atendidos pelas SICs locais. Mas no caso de empresas que tenham uma atuação regional, a gente tem procurado então fazer uma visita, fazer uma aproximação, porque nós entendemos que essas empresas que têm múltiplas plantas na região, como o caso da Languiru, no caso da Cosuel, né, e entre outras, elas têm problemas tanto aqui em Teutônia como em Estrela, em Arroio do Meio, e a gente precisa então estar atento a essas digamos, demandas, porque a gente sabe que são muito importantes para a nossa região, essas empresas que são âncoras aqui na nossa região, são daqui do Vale mesmo e, portanto, a gente precisa ter uma atenção especial com elas. Logicamente, todas as empresas são importantes, mas a gente tem procurado, então, elencar o setor de cooperativas, né, como um dos focos das nossas visitas, nossos acompanhamentos, porque entendemos que tem um efeito em cadeia muito importante, né, que faz muita diferença uma cooperativa como a Languiru ir bem para uma comunidade que nem Teutônia região, como a Cosuel para a região de Encantado, né, e Arroio do Meio e por assim por diante.
Muito bem, e no mais o trabalho da SIC então continua sendo esse elo de ligação entre as diversas, digamos, SICs que estão situadas no município, assim como a nossa SIC Teutônia aqui, né? Sim. E levando esse trabalho também não só dentro do âmbito do município, mas para fora também. E como eu comentava antes, Fabiano, a gente está muito preocupado em fazer essas aproximações com outras entidades, porque, por exemplo, a Federação é uma federação, né, que tem um âmbito estadual, mas que tem toda uma pauta idêntica à que nós temos no Vale. Então a gente está procurando com o Renato Schaeffer, que vai ser o nosso vice-presidente regional, um alinhamento para que a gente tenha bandeiras, como tem bandeiras comuns, que a gente faça uma defesa em grupo, né? Porque senão daqui a pouco acontece sombreamentos. Tipo, tem duas entidades defendendo o mesmo tema. Se nós somarmos forças, nós vamos ser muito mais efetivos. Da mesma forma com a ANVAT, né? Que sabe que o ciclo deles a cada ano tem um prefeito que é o presidente, né? Mas é um ente político que também tem a sua importância e a sua relevância. Então, tanto da Federação, como da ANVAT, como do CODEVAT, a gente tem procurado então ter essa proximidade, essa parceria. Inclusive agora em seguida, vou participar lá em Lajeado numa reunião com o pessoal do CODEVAT, né, que é um projeto regional, BRDE, de financiamento, de fomento a investimentos, em parceria com o CODEVAT. Então a gente tem procurado ter essa aproximação para que fique acima, o coletivo tem que prevalecer o individual. A gente tem que pensar isso, que se todos vão bem, é bom para todos, né? Não precisa um ir bem em detrimento do outro, né? Então a gente tem essa abertura e essa clareza que todos estão puxando para o mesmo lado, então temos que nos dar as mãos e nos ajudar. Muito bem, mais alguma informação, por favor, fique à vontade. Bom, só para reforçar, né, que a gente atua na SIC, tanto local como na SIC regional, de forma voluntária, mas entendemos que dessa forma a gente consegue dar a nossa parcela de contribuição. A SIC Teutônia, por exemplo, ontem também tínhamos a Assembleia de Prestação de Contas do ano, então participamos ali como conselheiro fiscal e vimos, né, com satisfação que as entidades se fortalecem, né, que as entidades associativistas têm se dado muito bem no sentido de representar cada vez melhor o seu associado e cada vez mais próximo do seu associado, que é o importante, né, porque o associado tem que se sentir representado, ele tem que se sentir ali, bom, a entidade está realmente fazendo o que realmente precisamos para nós, né? E isso é importante. Sem dúvida. Eu tive o prazer, então, de conversar com o vice-presidente da SIC Vale do Taquari, o engenheiro Ivandro Carlos Rosa. Obrigado pela participação, Ivandro. Sinta sempre convidado. Muito obrigado pela oportunidade e a SIC Vale do Taquari agradece pela oportunidade e nos dispomos sempre que possível a estar à disposição de vocês aí. Muito obrigado, bom dia, bom fim de semana.